Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre as ferramentas gráficas, né? Isso. Essas criancinhas aqui, ó. Como lidar com essas ferramentas gráficas. Isso aqui a gente usa demais, ó. Fibonacci e as linhas. Tá? Então, nós abordamos esse aspecto. Hoje, nós já chegamos a falar com vocês sobre as velas, né? Onde uma vela se começa, pavio, corpo de vela. Então, a vela verde, ela sobe, vela vermelha desce. Aqui, tá vendo? Ó, entre uma vela e outra tem uma falha, isso aqui é chamado de gap. É um pulo, né? O gráfico, ele salta. Ele está com uma força de alta muito gritante. E aí ele empurra para cima, acaba tendo esse salto aqui entre uma vela e outra. Isso é normal acontecer. Principalmente no gráfico simulado ATC, a gente vê muito isso. Mas no gráfico da semana também isso vai ser identificado. Eu já falei com vocês sobre as tendências, não foi? Sim. Movimentação de alta, ó. Tendência, pequena lateralização, de certa forma, essa aqui, ó, no contexto, essa aqui é uma região lateralizada, e se não me falha a memória, tem alguém que está me devendo dever de casa, né? Então, para você identificar essa lateralização aqui, ó, a gente precisa ver o contexto do gráfico, tá vendo, ó? A gente olhando para essa região aqui, ó, a gente vê que essas movimentações aqui, ó, vão confirmar que essa região aqui foi uma região de lateralização. Tá? Então, é extremamente importante a gente identificar essas lateralizações e as tendências do gráfico, porque é em cima da tendência que a gente opera. Resumindo também, outra coisa, nós estamos aqui no gráfico de M1. O que quer dizer? Cada vela que você vê aqui, ela tem a duração de 1 minuto. Agora, eu posso ver o gráfico em outros time frames, ou outros tempos gráficos. Resumindo, nós estamos no tempo gráfico de 1 minuto, mas eu posso mudar para o tempo gráfico de 5 minutos. O que quer dizer isso? Mudei agora, aqui aparece 5 minutos. Tá vendo? 5 minutos, apareceu 5 minutos. Significa dizer que cada vela dessa daqui, ela demorou 5 minutos para se formar. Certo? Posso mudar esse tempo gráfico para 10 minutos. Ó, mudou aqui. Significa dizer que cada vela dessa daqui precisou-se de 10 minutos para que ela fosse formada. E a gente pode mudar para 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 12 horas, 1 dia, 1 semana, até 1 mês. Ó, vela dessa? 1 mês aqui, ó, tá vendo? A gente está num gráfico em que essa vela aqui, ó, ela precisa de 1 mês para ser formada. Essa daqui, 1 mês para ser formada. Então, a gente tem vários tempos gráficos. Por que disso? O que acontece? Nós temos uma estratégia que a gente precisa olhar o tempo gráfico maior, um tempo mais longo. E esse tempo mais longo, quando se trata de OTC, ou até mesmo o gráfico da semana, o gráfico do Forex, a gente olha o tempo gráfico de 10 minutos, ou de 5 minutos. Eu vou explicar por quê. Para explicar por quê, primeiro eu vou falar um pouco sobre o back, para eu voltar nesse assunto do tempo gráfico
para mostrar para vocês a importância da gente entender os tempos gráficos maiores. Eu vou deletar aqui todas as linhas, limpar aqui. Então, eu estou aqui no tempo gráfico de 10 minutos, tá vendo? Então, cada vela que se formou aqui, gastou-se 10 minutos. O que é um pullback? Veja só, eu vou marcar aqui essa região aqui. Por que eu coloquei essa linha aqui? Porque o gráfico deixou esse fundo aqui. Tá vendo? O gráfico deixou esse fundo e subiu. Depois voltou a descer. Então, eu coloquei essa linha aqui por causa desse fundo. Tá, beleza. Aí, ele desceu, chegou nessa região, ele rompeu ela. Quando ele rompe uma região, ele volta para poder fazer o pullback. O pullback é um retorno do gráfico na região rompida. Exemplo, eu tenho aqui uma região, o gráfico subindo, bate, desce, volta a subir, bate, rompe. Ele subiu, rompeu, depois ele resolve descer. O que ele vai descer? Ele vai buscar a região rompida, que era aqui, ó, tá vendo? Nós temos um topo aqui, e aqui ele rompeu. Então, ele buscou a região rompida e volta a subir. Então, essa movimentação de volta, de retorno na região rompida, ela é chamada de pullback. Esse pullback, ele acontece deixando aqui esse buraquinho aqui, ó, né, fazendo uma movimentação bonita para cima, depois ele volta. E esse pullback, ele acontece também na primeira vela. Então, o gráfico andou, rompeu aqui. Logo a vela, após o rompimento, vem uma vela na região rompida, bate e volta a subir. Acontece também o primeiro pullback de primeira vela e o pullback de longo prazo. Ele rompe, anda para cima, faz um ozinho ou um espaço de um limão, volta na região rompida e vai subir. Então, é importante vocês entenderem isso, que é um pullback. Por que eu estou abordando esse assunto com vocês? Observe que aqui o gráfico deixou esse fundo, foi lá em cima e rompeu essa região. Eu vou mudar aqui o tempo gráfico para 1 minuto. Vou mudar o tempo gráfico para 1 minuto. Tem alguém que está assistindo o jornal aí, quem é? Não, pode estar. Um pouco. Quem está assistindo o jornal aí? Acho que sou eu. Você, Matheus? Acho que tá um pouco longe aqui. Ah, mas tá aí na sua casa aí. É assim, para mim não tem problema, é porque eu tô gravando e depois eu preciso postar. Aí vai ficar tudo gravado, porque tá captando tudo aqui. Não, mas aqui, Ah, tá, deixa eu tirar aqui. Porque tá bem alto, não tô conseguindo nem ouvir sua voz. Olha só, então, recapitulando, voltei para o tempo gráfico de 1 minuto. O gráfico deixou esse fundo aqui, tá vendo? Como ele foi lá, bateu, deixou esse fundo e subiu. Subiu, aí buscou o fundo aqui de novo, ó. Aqui, ó. Aqui é a entrada do pullback, ó. Não, aqui não é a entrada do pullback. Quer ver? Deixa eu pegar essa linha aqui para movimentar ela. Vou trazer ela aqui para o fundo. Isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o gráfico subiu. Ele deixou esse fundo. Como ele deixou esse fundo, ele criou aqui uma região onde ele chega nela e respeita ela. Andou para cima, andou. Aqui, ó. Bateu na região e respeitou ela novamente. Certo? Então, até o momento não houve rompimento da região. Aí andou. Aqui ele rompeu, ó. Rompeu. Após o rompimento, ele não desce de uma vez, ó.
Se ele rompeu, se ele queria descer, por que ele não desce de uma vez? Primeiro ele vai voltar, vai fazer o pullback. Eu vou ampliar aqui para vocês verem, ó. Então, a região rompida é aqui, ó. Ó, rompeu, não rompeu? Olha só o que ele faz, ó. Veio aqui, bateu, voltou na região rompida lá, ó. Não voltou aqui, ó? Aqui numa região rompida, voltou nela, aí depois voltou a descer. Olha lá. Voltou a descer, ó. Voltou lá novamente, testou lá, jogou para baixo. Voltou lá novamente, testou, aí jogou para baixo, ó. Tocou 3 vezes, hein? Tocou 3 vezes praticamente. Então, ele testou a região 3 vezes e caiu, ó. Então, ele rompe a região rompida, bate para fazer o pullback. Então, esse aqui é o pullback. Entendeu essa ideia do pullback? O que é o pullback? É o gráfico quando rompe uma região e, posteriormente, ele vai buscar ou voltar nessa região, toca nela e segue o movimento que ele estava fazendo anteriormente. Ficou claro isso? Ficou. Sim. Bom, aí, por que eu estou falando isso? Porque os tempos maiores, eu tenho uma estratégia que eu... O que eu faço? Quando o gráfico ele rompe uma região aqui, igual ele rompeu aqui, eu venho cá, mudo o meu gráfico para o tempo maior, para 5 minutos. Então, ele rompeu aqui nessa vela, aqui nessa região. Mudo para 5 minutos, pego a minha linha, ou coloco uma outra linha no corpo da vela de M5. Corpo de vela de M5. Lembrando que cada vela dessa aqui teve uma duração de 5 minutos para ser formada. Então, aqui ele fez o rompimento. Aí eu mudo o tempo gráfico para 5 minutos. Coloco a linha no corpo da vela de M5, no corpo. Por que eu falo corpo? Não é pavio. O pavio é na ponta fininha. Coloco no corpo. Espero ele voltar no pullback. Normalmente, ele busca no pullback, ele toca na região e volta a descer. Porque, às vezes, quando é corpo de vela de M1, ele costuma romper. Nesse cenário aqui, ele não conseguiu ir lá. Ele não foi lá. Não tem problema. Você não pega a entrada. Ele respeitou o corpo de vela de M1. Voltei para M1 só para vocês verem. Ó. A linha roxa. Aí, ó, voltei aqui para corpo de vela de M1. Ó. Ó, bater aqui, ó. Aqui é o corpo de vela de M1. Então, essa vela aqui, ó, encostou lá e derreteu, tá vendo? Derreteu. Mas vocês viram que o corpo de vela de M5 ficou um pouco mais acima. Então, ele não conseguiu alcançar. Vou te mostrar isso aqui, ó, no gráfico da semana. Quer ver, ó? Hoje, por exemplo, teve umas entradas muito bacanas que eu peguei. Ó, desceu o tempo gráfico. Vou colocar aqui para M5. Cadê a linha, gente? Essas linhas chatas para pegar, viu? Vou colocar aqui o corpo aqui, dessa vela aqui. E vou jogar para 1 minuto. O gráfico estava muito volátil. Ó, então ele fez o rompimento aqui, não foi? Ó? Rompeu aqui. Jogou lá embaixo. Tentou buscar o pullback, ele buscou aqui nessas regiões aqui, ó. Não conseguiu vir aqui. Jogou lá embaixo. Voltou a subir. Olha aqui, ó. Aqui era a entrada. Ô, louco, lá na frente. É. Meu Deus. Olha só, aqui é a entrada. Você vendeu, Aí encostou aqui e vendeu para a próxima vela. Ele buscou certo. Ele assustou quem fez a entrada, mas ele teve que respeitar. Olha só, foi um take de qualidade, porque foi uma ótima Você entrou entrada. nessa vela, professor? Hã?
Você entrou e entraria nessa vela? Entraria, faz parte do nosso operacional, Entendi. com tranquilidade. Tá, mas você traçou essa linha preta em tempo gráfico M5 ou M5, M1? M5. Isso Tá. é a entrada de pullback, estratégia de pullback que eu aplico no gráfico. Assertividade monstra. Mas segundo Então, você me falou, uma vela de M5 demora 5 minutos para terminar sim, ela, no caso. exatamente. Então, você vai olhar, quando você vai operar, você vai olhar o passado do gráfico. Então, é com base no passado do gráfico que você vai fazer essa análise, vai fazer a sua entrada. Então, imaginemos que quando você chegou no gráfico, o gráfico já estava aqui, ó. Entendeu? Você chegou no gráfico, isso já era aqui quase 11 horas. O gráfico estava aqui. Então, ao você identificar o passado do gráfico, você vai ver, jogou no M5, você vê toda essa movimentação aqui, ele jogou o gráfico para cima, veio aqui, fez um pullback aqui, ó, aqui região de pullback, ó. Sim. Região de pullback aqui, ó. Rompeu e voltou. Tudo é região de pullback de M5. Ele veio, bateu, respeitou, jogou para cima e rompeu. Aqui houve o rompimento, movimentou lindamente e buscou aqui a região, ó. Se você estivesse operando nesse momento aqui, ó, você operou o gráfico, veio aqui, fez essa região, tá? Aí ele resolveu descer. No que ele desceu, bom, aonde ele vai parar? Ele pode parar aqui nesse corpo dessa vela e pode parar também um pouco mais embaixo no corpo dessa vela aqui embaixo, ó. Sim, põe duas linhas. Aqui embaixo, tá vendo? Então você teria duas regiões. E você vê que o pavio quase atingiu a de baixo já. Foi, quase encostou. E aqui eu também analisaria o corpo de vela de M5, de M10. Então, o corpo de vela de M5 ficou aqui em cima. E eu tenho uma outra região aqui, corpo de vela de M10, que eu vou mudar a cor para colocar roxo. Então, a linha roxa, corpo de vela de M10, e a linha preta, corpo de vela de M5. Então, você está no gráfico, você está operando aqui, ó. Você chegou, o gráfico está aqui. Agora ele começou a descer. Está descendo, tá? Onde que eu vou operar? Entenda o seguinte, o trader, ele precisa aprender tudo isso que eu estou passando para vocês, com as confluências, ou seja, a gente tem outras análises que a gente vai fazer, que vai identificar essas regiões aqui para você estar comprando ou vendendo. Então, o trader, ele vai ter muitas oportunidades. Lembra o exemplo que eu disse para vocês? Você vai operar, em média, 2 horas por dia, com, no mínimo, 4 ativos. Tem gente que opera com muito mais ativo. Eu, particularmente, recomendo 4, é muito para mim. Eu hoje, por exemplo, operei só com 2 ativos. Estava com, acho que, 5 abertos, mas só estava analisando 2 ativos e deu muito bom. Eu fiz, acho que 6, 5, X1, alguma coisa assim, nem lembro mais. Porque é muita informação para a gente poder lidar. Tá. Então, vamos recapitular. 4 ativos durante 2 horas. Lembrando que a gente opera em tempo de 1 minuto, cada vela de 1 minuto. Então, cada hora, 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Vezes 4 ativos, nós vamos ter um total de... até outro dia eu falei 600 velas, 600, 480 velas. 120, vou até calcular aqui, para mim não dar essa informação errada. Então, somos 4 ativos, 120 velas vezes 4. Então, 480 velas. Dessas 480 velas, eu tenho uma gestão que eu vou passar para vocês, que você vai estar operando durante 2 horas, até 2 horas, e dentro desse prazo você poderá fazer até 7 entradas. 7 entradas. E aí tem os valores divididos. Exemplo, se você está operando com um stop do dia de, por exemplo, R$90. Então, nós vamos tentar bater a meta em 3 tentativas. Então, eu pego os R$90, divido por 3. Então, vou começar com R$30. Então, a minha primeira entrada vai ser com R$30. Se eu tomar loss, eu tenho a segunda parcela, que é uma segunda parcela de R$30. E se eu tomar loss, eu tenho a terceira parcela, que é de R$30. Se meu stop diário é de R$30, então vou ter 3 parcelas de R$10.
Então, eu vou buscar o meu gain, a minha meta de ganho no dia, utilizando o risco de R$30 ou de 90, esse é o valor que vai ser definido por você, dentro de um prazo de 2 horas, e dentro desse prazo de 2 horas eu posso fazer de 7 até 10 entradas. Beleza, então, hipoteticamente, vamos considerar a situação maior, onde você vai poder fazer até 10 entradas. Beleza. Você tem um universo de 480 velas para você escolher somente 10, no máximo 10. Porque se você pegar um dia bom, tiver com análise boa, com 4 entradas, você bate a sua meta. 4 entradas com mão de soro, você bate a sua meta, meta cheia. Um valorzinho, um risco de R$90, você faz 300, com 4 entradas. Sim. Tranquilo, com folga. Sim. Entendeu? E para isso a gente tem a questão da gestão. E aí, voltando para o gráfico, abrir esse parênteses para dizer, eu estou operando. Então, o trader ele tem que procurar as suas melhores entradas. Eu vi que o gráfico está aqui e resolveu descer. Se ele está descendo, eu pergunto para mim, qual é a melhor entrada que eu posso buscar nesse gráfico? Então, vou analisar tempos maiores, tempos menores, vou traçar a Fibonacci, aí identifiquei a região, identifiquei. Então, vou esperar o gráfico chegar na região para eu poder operar. Porque você faz uma especulação do preço. Você antevê a movimentação do preço antes dele chegar na região. A técnica é nesse sentido. Você vai, através de uma técnica de leitura gráfica, do price action, você visualizar, olha, eu acredito que o preço vai até a região do corpo de vela de M10 para eu poder fazer uma entrada. Então, eu estou aqui no M10, vamos jogar o gráfico para M1 para a gente ver o que aconteceu com esse gráfico. Então, se você estivesse operando corpo de vela de M5, que é a linha preta, quando o gráfico chegou aqui nessa região, encostou, você vai comprar. Para a próxima vela, obviamente, ele te deu um calor, mas te deu um gain. A outra vela terminou acima da compra. Se você estivesse operando corpo de vela de M10, você pegaria uma operação com folga, porque ele bateu aqui, no que ele bateu, a próxima já começou a subir. Beleza? E quando eu digo que você vai operar, e não é somente só com uma análise, você tem outras análises, o que a gente teria aqui para poder acrescentar a título de análise? Isso eu não fiz, vou fazer agora, não sei o que vai dar. Eu vou traçar a Fibonacci, aquela ferramenta, e eu opero muito na região da 23, da 38. Então, nesse caso, como o gráfico desceu muito, vamos colocar a fibra de cima para baixo, para a gente ver o seguinte. Vou mudar a cor da fibra para verde, para diferenciar. Tem essas linhas, esses indicadores, eu vou sumir com eles, só para não atrapalhar. Espera aí, só ocultar eles aqui. Beleza. Então, eu estou com a fibra traçada. Observa-se que a região da 23 está muito próxima à região do corpo de vela de M10. Então, por causa disso, o que eu iria? Eu, particularmente, iria ver se essa vela aqui encostasse na linha verde, que era a fibra. Talvez eu perderia essa entrada aqui, por causa desse detalhe, para não ficar aparentemente mal posicionado. Tá? Então, o gráfico veio, desceu, né? Não encostou na região de fibra, mas muitas vezes essa linha roxa, ela bateria com a região da 23, mas não bateu, não tem problema. Aí o gráfico jogou para cima, e aí ele veio aqui, na 23, região da fibra. Aqui eu compraria com tranquilidade, porque eu tenho duas informações que me diz que o gráfico vai corrigir. Qual delas? Primeira informação, linha roxa, corpo de vela de M10. Segunda informação, ele tocou na região da 23,6 da Fibonacci, que é a região que o gráfico normalmente, muitas vezes, ele faz uma correção. Então, eu compraria e
ganharia essa operação com folga, porque eu entraria para a próxima vela, a operação terminaria aqui. Então, isso é que é operar com confluência. Eu vou deixar você falar. É você ter duas análises que apontam no mesmo lugar que você vai comprar ou você vai vender. Veja só, se eu tenho 480 velas durante 2 horas para fazer 4 ou 5 entradas, eu vou procurar esperar a melhor entrada que eu possa fazer. Pode falar. Concordo, eu ia jogar para a próxima vela depois dos 30 segundos. Ela ia ganhar com folga lá em cima. Muita folga. A próxima vela terminaria aqui, ó. É. Entenderam? Hein, Clebson, uma pergunta. Sim. Quando você disse que a gente tem que ficar pelo menos 2 horas, né? Seria o horário ideal para você estar analisando. Isso, É até 2 horas. Tem dia que eu consigo bater meta com 15 minutos. Fica até sem graça. Entendi. Então, você tem uma meta para bater por dia. Não adianta você ficar ali insistindo o dia todo, não. Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar. Porque não adianta. Você chegou no gráfico, analisou, estudou, bateu sua meta, bateu. De ganho ou de gain, de loss ou perda, e sai fora do gráfico. Concordo. Exceto se você fala assim, não, hoje eu tenho um stop de R$60. Só que o meu stop de R$60, stop é o risco, né? Eu vou dividir ele em 2 parcelas, para eu fazer 2 sessões. Então, na primeira sessão, eu vou operar com risco de 30. Se eu conseguir bater minha meta, beleza, não opero mais. Mas se eu perder 30 na primeira sessão, daí 2 horas depois que eu parei 9 horas. Eu vou voltar no gráfico depois das 11, depois das 12, ou na parte da tarde, não importa. Aí, depois que passou um certo tempo, aí você pode voltar para o gráfico e fazer uma segunda sessão. Mas isso deve ser previamente combinado e bem programado com você. São as suas regras que você vai estar definindo e é o seu limite de risco, o seu limite de loss. Então, o seu segundo R$30, na sua segunda sessão, você pode usar somente para poder recuperar, entre aspas, porque essa palavra recuperar no mercado financeiro não é ideal, mas é para você recompor a sua banca, os seus R$30 que você perdeu, ou você tentar buscar a sua meta, não tem problema. Lembrando que o seu risco era R$60, então você está dentro do risco programado, sem nenhum problema. Agora, se o meu risco é R$90 ou R$30 para aquele dia, não há que se falar em fazer uma segunda sessão. Entendeu? Porque se você fizer uma segunda sessão e perder, você está aumentando o seu loss. E aí, a conta no final do mês, ela não fecha. Você vai perder, às vezes, mais do que ganha. Por quê? Em 1 ou 2 ou 3 dias, você espichou o seu loss. E se você não tivesse feito isso, você teria fechado o mês positivo. Agora, falar aqui para vocês é muito tranquilo. É difícil viver isso na prática, mas a gente tem que trabalhar isso o tempo todo, porque isso faz parte da disciplina. E renda variável, que isso aqui é um investimento de renda variável, fazer day trade. É uma atividade de risco, um risco alto, por isso precisa ter muita, mas muita disciplina. Concordo. Clebson, Sim. Estou com uma dúvida que talvez seja pelo fato de eu ter perdido as últimas aulas. É sobre o momento de identificar o início da operação. Por exemplo, eu abri o gráfico, em qual momento que eu vou olhar para o gráfico e vou falar, vou traçar minhas marcações aqui para acompanhar uma possível operação. Então, caçar ali um momento. Certo? Isso aí você pode ficar tranquilo, porque isso aí nós não chegamos nesse departamento, porque isso faz parte das estratégias. Quando eu começar a mostrar as estratégias, eu vou explicar para vocês como que eu faço as marcações. Entendeu? Para que você... Agora a gente só está entendendo estou dando uma pincelada, mostrando o contexto para vocês. Todo esse adiantado, na verdade, eu dei uma adiantada lá na frente para mostrar para vocês a importância da gente saber usar o gráfico nos tempos gráficos maiores. Por que que eu preciso dos tempos gráficos maiores? Porque existem estratégias que eu preciso analisar
o tempo gráfico maior para ver se eu aplico ou não a estratégia. Professor. Sim. Tá. O tempo gráfico ficou compreendido que você usa para estratégia, para fazer as marcações para usar em estratégia. Isso. Operações de pullback, eu uso o tempo gráfico maior, porque tem uma assertividade muito maior, sem fora da curva. Eu concordo. Mas você, no caso, você chega a operar em outro tempo de expiração de vela? Não. Eu opero você só para marca... a mesma vela ou para M1. Para a próxima vela, aliás. Tá, minha dúvida não é, tipo assim, você não coloca aí 5 minutos para acabar a operação. Não. Algumas vezes já fiz operação para 5 minutos, para 3 minutos. Mas eu não gosto muito. Não gosto. Ah, entendi. Então, normalmente, no máximo que a minha operação vai durar 1 minuto e meio. Ou seja, 30 segundos da vela onde eu entrei operando e depois mais 1 minuto que é a próxima vela. Sim, concordo. Eu faço isso também. Entendeu? Uhum. Ficou clara a sua dúvida, Matheus? Sim, sim, ficou. Entendeu? Porque quando eu vou começar a explicar para vocês as estratégias direitinho, bonitinho, aí vai ser bem pontual. Gente, ó, marcar é assim, assado, tal, tal, tal. Inclusive, eu até mandei um vídeo para o Marcos, onde eu falo sobre projeção de Fibonacci, projeção de canal de 100%. Então, as marcações é muito importante você saber marcar. Mas isso aí a gente vai trabalhar mais na frente, você pode ficar despreocupado. Beleza. Fala, Gil. Clebson, uma pergunta. Eu programei aquilo aí para 1 minuto e meio. Dentro desse tempo, eu posso mudar? Você pode acrescentar na operação. Tá? Você entrou com 10, você pode colocar mais 5, você pode colocar mais 5, mais 7. Você pode acrescentar valores na operação. Você acrescenta valores até quando estiver faltando 30 segundos para finalizar a vela. Faltou 30 segundos para finalizar a última vela, você não consegue acrescentar mais nada, nenhum valor na sua operação. Dentro de 1 minuto e meio, aí eu vejo que já finalizando, eu vou perder com essa vela. Eu tenho a opção de mudar ou não? Não. Não. A partir do... Você pode desistir da operação, mas só quando você desiste, você pode perder também. Você sai com perda. Então, às vezes, eu entrei, a operação não está indo muito bem. Tem que segurar, tem que deixar acontecer. Se tomar loss, tomou loss, faz parte. O loss tem que estar dentro do gerenciamento. É o loss, é verdade. E acontece também de você estar operando, fez a entrada, o gráfico está indo contra a sua operação, quando está faltando 3 ou 5 segundos, ele vira tudinho e te dá alguém. Reverte e te dá alguém, é verdade. Já cansei. Algumas vezes eu estava com essa mania de desistir de operação quando estava indo ruim. Aí teve um dia eu entrei com uma operação, entrei com R$150. Aí o gráfico andou contrário, andou e tal. Quando estava faltando 10 segundos, aí eu desisti da operação. Eu até estava em aula, os meninos ficam rindo de mim. Eu desisti da operação, sim. Sei lá, deu a louca na cabeça, vou desistir da operação. Fui lá e cliquei, desisti da operação. Ou, quando estava faltando 5 segundos, o gráfico voltou tudinho e eu teria ganhado aquela operação. Ai, ai. Nossa, aí o Erlon rachou de rir. Não vale a pena desistir. Às vezes é melhor você já tomar perdeu, um já está perdendo, entre aspas. Por que desistir? Concordo. Não faz sentido. Para que desistir? E acontece mesmo, faltando segundos, sobe uma vela inteira para cima. Você fala, eu não acredito. Ela estava o tempo todo para baixo, faltando 1 segundo, ela sobe, estica e já puxa a outra para cima. Eu falo, meu Deus, não vale a pena desistir mesmo, professor. Porque o loss faz parte, né? Dentro do seu gerenciamento. O loss faz parte. O loss faz parte dentro do gerenciamento. E loss, gente, acontece para todo mundo. Todo mundo. A gente só precisa saber lidar com ele. Exato. Quando a gente sabe lidar com loss, a vida do trader é uma vida de paz. Ó, aqui, ó, que detalhe interessante que eu estou vendo aqui, ó. O gráfico bateu aqui 2 vezes nessa região, respeitou, certo? Aqui ele rompeu, tá vendo? Terceira tentativa, rompimento. Região saturada. Porque tem pessoas que falam, no terceiro toque você opera. Não. Ó, ele veio aqui, fez a movimentação, e tem gente que vai dizer, aqui foi, ele
deixou a região, o segundo toque é a confirmação, então no terceiro toque você entra. Entra que você se lasca. Então a gente tem que ter filtro para poder fazer as análises. Esse terceiro toque aqui não entrava mais de jeito nenhum, não entra, porque na maioria das vezes rompe. E como de fato ele rompeu. Agora o lindo foi essa volta aqui, ó, que é o pullback. Ele veio cá, encostou bem na região que nós operaríamos, só que o contrário. Ele veio aqui, bateu e respeitou. Seria um lindo take. Entrada muito bonita. Depois o pullback. Entenderam? Então, ó, terceiro toque aqui, ó, rompeu. Rompeu, foi lá embaixo. Região saturada. Região saturada. Aqui, ó, testou 2 vezes aqui, ó. Se ele voltou aqui, ele tinha tudo para romper. Tanto é, ó, são várias informações que informam para nós que ele tinha tudo para romper. Primeiro, o seguinte. Esse aqui é uma leitura de gráfico de fora, leitura macro. Isso é muito importante, esse tipo de leitura. O gráfico, ele andou para cima, deixou esse topo aqui, correto? Veio aqui fazer o pullback nos tempos maiores, fez o pullback. Essa movimentação aqui, ó, essa vela aqui, essa pernada aqui, ela tinha que ir embora para cima. Fazer esse movimento, fazer isso aqui. Mas não foi. Não foi. Nossa, é mesmo. Aí ele voltou aqui, ó. Buscou de novo. Respeitou. Isso aqui é chamado de uma falha. Então, já que ele ia tentar romper, ele tinha que romper aqui. Não rompeu. Aqui uma falha dupla. Falhou aqui e falhou aqui. Aí o seguinte. Aqui entra a maldade do gráfico. Certo? Nós temos esse topo aqui, ó. E deixou esse topo aqui. Pelo menos aqui, ó. Ele não foi lá. Jogou para baixo. Tá aí, tudo bem. Aqui, ó. Deixou um segundo topo. Detalhe. Ele está mais alto ou mais baixo que esse topo aqui? Já está mais baixo. Está mais baixo. Então, o gráfico ele não está dando conta de subir. Concordo. Voltou para baixo, bateu, voltou, deixou um terceiro topo aqui. Mais alto, baixo ainda. Mais baixo que o anterior. Mais baixo, concordo. Então, quando ele chega aqui, meu amigo, ele estoura, rasga. Olha o tamanho dessa vela aqui, ó. O senhor matou a charada mesmo, professor. Tá certinho. Então, ele fez aqui uma micro tendência de baixa, topos mais baixos que os anteriores. Quando ele chega aqui, meu amigo, ninguém nem sabe, explodiu do nada. Tum, e rasgou lá para baixo. Meu Deus. Aí ele veio aqui, voltou para fazer o pullback. Jogou aqui, não conseguiu seguir, fazer um fundo mais baixo, né? Poderia fazer isso. Aí ele tentou subir, mas não conseguiu fazer um topo mais alto que esse anterior. Aí jogou para baixo, ó. Aqui ele já fez um fundo mais baixo que o anterior aqui, ó. Tentou subir de novo, não conseguiu fazer topo mais alto que os anteriores, aí só jogou para baixo. Ó. Jogou para baixo, só que aqui, ó, o gráfico tentou descer aqui, ó. Fez o fundo, jogou para cima, aí aqui ele fez outro fundo aqui, ó, só que igual ao anterior, no mesmo nível. Lateralizou um pouco. Como ele fez o fundo no mesmo nível e lateralizou aqui. Aqui ele faz uma ignição, uma vela de força, lateraliza após a ignição, ó, faz esse movimento, joga para cima, lateraliza aqui de novo e joga para cima. Então aqui, ó, a partir desse cenário aqui, ó, ele começa a fazer topos mais altos que os anteriores, ó. Tá vendo? Os topos mais altos que os anteriores. Então, essa tendência de queda aqui, ó, ela foi quebrada e ele voltou a subir. Clebson. Sim. Só uma dúvida aqui. O pullback, então, ele só vai acontecer quando, após ter contato com o fundo, ele bate no topo novamente? O pullback é um retorno à região rompida. Ó, certo. Aqui, ó. Aqui é uma região que ele bateu aqui 2 vezes, tá vendo? Uhum. Então, aqui é uma região que o gráfico respeitou. Aqui ele rompe. O rompimento foi aqui, aí desceu.
Qual que é a ideia? Por que ele não vai embora a vida toda? Não vai. Na maioria das vezes não vai. Ele vai voltar para fazer o pullback. Então, ele veio aqui, ó, foi subindo, subindo. Aqui ele encostou aonde? Esse encostado aqui, esse pavio aqui, onde é? Exatamente na região que ele respeitou várias vezes. Ele bate aqui e volta a descer. Então, isso é que é o pullback. Ó, vamos ver aqui. Ó, aqui tem mais um exemplo. Ele fez essa movimentação aqui. Aqui ele fez uma pequena correçãozinha, pequenininha. Por conta dessa vela aqui, vermelha aqui, é considerada uma correção. Aí também tem esses topos aqui, tá vendo? Aqui ele rompeu essa região, respeitou essas regiões aqui. Então aqui se transformou numa região, ó. Ele rompeu ela, subiu, aí voltou nela lá, ó. Aqui seria, ó, uma movimentação de pullback, porque o gráfico estava aqui, rompeu essa região, subiu e voltou nela. No que ele voltou, e voltou a subir, caiu de novo, voltou, travou novamente nessa região e voltou a subir. Então, essa movimentação aqui, ó, essa volta aqui é um pullback porque ele fez esse movimento. Ó, fez esse movimento, ó, pullback. Certo. Entendeu? E com o tempo isso aí acontece o tempo todo no gráfico. Acontece muitos pullbacks. Muitos mesmo. Aí, como acontece muito, eu não quero todos. Eu quero só alguns. Não é? Certo. Ó, eu vou limpar o gráfico. Eu acho que aquela hora eu acabei fazendo a pergunta errada. Na verdade, a minha dúvida é como que eu vou definir o momento de traçar essas marcações? Por exemplo, qual que é o fundo correto, qual que é o topo correto? Isso é técnica, isso faz parte da nossa análise gráfica, para a gente identificar os melhores momentos para a gente poder marcar. Isso eu vou mostrar para vocês. Isso é algo que realmente a maioria das pessoas tem dificuldade, porque o gráfico, você tem muitas opções para marcar, então você tem que saber como marcar. Né? Então, e cada estratégia tem a marcação adequada para você aplicar ela. Mas você pode ficar despreocupado. Só recapitulando aqui, ó, vamos pensar no cenário da movimentação de alta. Então, o gráfico desceu, travou e subiu. Tá, beleza. Na subida, ele largou esse topo aqui, jogou aqui para baixo, depois foi, bateu aqui, jogou aqui para baixo, aí foi, rompeu aqui, lateralizou e subiu. Beleza. A entrada de pullback, a estratégia de pullback, como que a gente utiliza? Isso, gente, é só dando spoiler daquilo que vocês vão ver na frente, tá? Só para vocês entenderem. Então, como ele deixou esse topo aqui, ó, deixou esse topo, essas duas regiões aqui. Esse topo. Aqui ele rompe. Então, como que a gente pega o pullback? Eu pego a linha. Lembra que eu falei para vocês que a gente marca no corpo de M5, de M10. Aqui eu vou marcar no corpo de M1. Eu pego a linha da região rompida, que está no pavio, e vou trazer para o corpo das velas que foram da região que foi rompida. Trouxe para o corpo, aí o gráfico, nessa movimentação aqui, ó, ele veio aqui, bateu exatamente nessa região e voltou a subir. Então, isso aqui é o pullback. Então, ele rompeu a região, voltou, encostou e joga para cima. Então, aqui, ó, uma compra aqui para a próxima vela, ganha com folga. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa que eu aplico no gráfico, que a gente chama de projeção de Fibonacci. Não sei se aqui o gráfico vai respeitar, mas eu vou fazer aqui para vocês. Ó. Lembrando, o gráfico estava em queda. Caiu. Observa aqui que tinha uma tendência, tá vendo? Bonita. Essa tendência foi rompida. Fez o pullback nela, jogou para cima.
Então, uma das formas de você identificar que o gráfico mudou de tendência é quando ele rompe a tendência anterior. Então, aqui uma tendência de baixa, ele rompeu ela, fez o pullback nela e jogou para cima. Fazendo essa movimentação, o gráfico deixou aqui esse fundo, esse topo. Eu vou colocar aqui uma fibra, mas o intuito da fibra é só para a gente fazer uma projeção, para ver se vai respeitar. Aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo, por conta desse pavio aqui. Ó. Vem aqui, tá. Aqui com certeza a região da 23, ó, seria uma boa entrada. Tá vendo? A gente vai bater no olho e ele vai ver no lugar que a gente poderia operar. Tá. Então aqui, ó, nós temos um canal, uma região. O gráfico ele anda fazendo canais. Quando ele rompe uma região, eu pego a região rompida e faço projeção para cima. Né? Na minha projeção, eu vou operar na região da 23 da fibra. Então, ele estava aqui. Isso aqui é uma estrada que o gráfico estava andando, é um canal. Fiz a projeção para cima. Então, vou operar no ponto 0 e na região da 23. Ó. Na região da 23, o gráfico bateu e respeitou. Já foi um gain. Provavelmente, aqui a região da 23 pode ter confluência com fundo de M5 ou de M10. Vou mudar a cor da linha. E vamos ver no passado do gráfico. M5. Joguei M5. Olha só que confluência pesada. Olha aí, Marcos. Olha aí. Total. E busque bastante lugar. Entendeu? Então, eu imaginei que ia ter mesmo. Essa entrada eu faria com tranquilidade. Certo? Mas aí, rapaz, isso é perfeito, cara. Agora eu vou jogar para M1. Aqui ele buscou a região da 23 e respeitou, que confluenciou com o fundo de M5. Lindo. Aí o ponto 0 da fibra está aqui, né? Da projeção. Aí ele buscou aqui, ó, a projeção, ponto 0. Aqui também. Vai M5. Não. É da projeção, buscou o ponto 0 da projeção. Eu ainda não olhei se tem confluência com M5 ou M10. Aí eu vou colocar aqui, ó, a linha aqui, só para mim tentar identificar uma confluência. Vamos ver se tem uma confluência para poder aumentar a nossa assertividade. Porque a projeção de canal de 100%, gente, eu confesso para vocês, com toda tranquilidade, de 10 entradas que eu faço com projeção de 100% de canal, eu acerto 9. É incrível. Ele respeita muito, muito mesmo. Ó. Bateu, respeitou. Agora vamos ver essa linha verde aqui, ó. Nos tempos maiores, vou jogar aqui, por exemplo, o M10, só para a gente ver se a gente tem alguma confluência do M10. Tem. Não tem. A confluência ideal seria aqui, ó, o corpo dessa vela aqui, ó. Vou ver aqui no M5. Vamos ver como é que está no M5. No M5 também não deu uma confluência bacana. Só deu esse corpo, esse topo aqui, mas não é ideal. Então, aqui seria uma região meio que sem confluência para poder estar operando. Né? Porque o ideal é você pegar corpo de vela. Provavelmente essa confluência vai estar lá no M30, mas eu normalmente não olho o M30. Também nem deu M30. Ó. A linha roxa, a região da 23, deu M30, tá vendo? Deu. Essa daqui seria a entrada mais poderosa que poderia fazer, ó. M30, deu M5, ó. Corpo de vela de M5 bateu. E, quer ver? M10 também, será? Deixa eu olhar M10. M10 também bateu, a linha roxa. Bateu. Nossa, então, essa é a mais forte. É a mais forte. Então, nós temos 3 tempos gráficos, todos os tempos gráficos maiores, M5, M10, M30, confluenciaram com essa entrada aqui da região da 23. Seria a entrada perfeita. Essa outra entrada aqui seria uma entrada um pouco mais arriscada, mas eu acreditaria nela por causa da projeção de filo, que tem uma assertividade muito grande, fora da curva. Entendeu? Então, eu estou mostrando isso aí para vocês verem que a gente opera e faz isso e tem uma assertividade muito grande. Isso aí vocês vão entender com o passar do tempo. Hoje uma pessoa me procurou querendo fazer curso e tudo,
é até daqui da minha cidade. Aí eu falei para ela, olha, nosso treinamento vai durar 4 meses, só que a gente vai operar só com dinheiro real a partir dos 60 dias. Aí a pessoa diz, mas demora tanto assim? Demora porque eu tenho que treinar você, calibrar você para você aprender a ler o gráfico. Não adianta soltar você de qualquer jeito lá e depois você começa a perder dinheiro. Meu objetivo não é deixar você ficar perdendo dinheiro no mercado, é você ganhar mais do que perde. Esse é o nosso objetivo, né? E eu ainda brinquei com ela, assim, olha, o objetivo do professor é fazer com que o aluno seja melhor do que ele, né? Essa é a máxima de todo aquele que leciona, que ensina. Então, se ele tem essa parabéns. Parabéns, fazer com que o aluno seja melhor do que ele. Isso é um princípio que Jesus ele coloca para nós, né? Ele fala para os seus discípulos que eles fariam obras maiores do que as que ele fez. Então, parabéns, isso mesmo. Por causa dessa pedagogia que ele tinha em ensinar com excelência. Parabéns. Esse conteúdo de hoje aí, para mim, para ser sincero, valia, sabe quanto? O conteúdo desse de hoje? R$1.000. Porque se eu entro numa confluência boa dessa daí, eu tiro R$1.000 hoje. Com certeza, exatamente. Você sabia? Sim. Você entra com mais tranquilidade. Exato. E tem a operação que eu pego, ela me dá até 4 confluências, porque eu uso banda de Bollinger, corpo de vela, projeção, região da fibo, né? Então eu tenho várias confluências para, às vezes, 1 ou 2 entradas. Aí é muito bom. Você opera assim, bem à vontade. Deixa o gráfico. Às vezes você entra, o gráfico está ali espinhando, você está despreocupado. Porque você está fazendo o seu melhor, o que você sabe fazer. Verdade. Entendeu? Cleber, só uma pergunta para você. Sim. Hoje eu sei o Gênio, né? Conheço você pessoalmente, sei que você é além de um professor. Mas, assim, todos os dias que você faz eu não sei como que eu vou falar isso aí, você sempre... Tem dia que você perde ou sempre você ganha? Tem dia que a gente perde. Aí o fator perder, existe várias situações. A primeira situação delas é ciclo de mercado. O mercado, todas essas velas aí, elas não são aleatórias. O que constrói esse gráfico são pessoas que estão no mundo inteiro comprando e vendendo ativos financeiros. Então, essa movimentação por detrás dela tem pessoas que estão ali. Então, existem crises políticas que influenciam no gráfico, existem notícias ligadas a algumas empresas que ganhou muito dinheiro ou que perdeu muito dinheiro, que influencia o gráfico. Existe aquele momento que o gráfico está sem gente operando nele, tem poucas pessoas, aí o gráfico não está legal. Em resumo, existem vários episódios que refletem diretamente no gráfico. E às vezes você está operando. Por exemplo, se você estiver operando o USD, que é o ativo, é o dólar americano. Se o John Biden, né, falar alguma coisa lá que vai trazer algum impacto na economia, o que vai acontecer no ativo USD? Todas as pessoas, os caras poderosos que têm muita grana, eles vão lá e comprar e botam muito dinheiro. Quando enche aquele tanto de gente comprando, o gráfico ele vai explodir para cima, vai fazer uma movimentação de alta incomum. Ele vai andar muito. E aí, às vezes você fez uma análise e a sua análise diz que o gráfico, ao chegar nessa região aqui, você venderia e você ganharia, porque ele iria fazer uma correção. Só que por causa da notícia, o gráfico ele anda, vai parar lá em cima. Então, são vários fatores que influenciam o gráfico. O gráfico é cíclico, ou seja, vai ter momentos que as movimentações do gráfico elas são favoráveis às suas estratégias, e vai ter momento que a movimentação do gráfico não lhe será favorável. Então, isso impacta no dia, positivo ou negativo. Segundo, esse é o que mais pesa. Tem dias, Giovanete, você sabe perfeitamente, tudinho bonitinho, mas aconteceu alguma coisa, aquilo que você está remoendo. Está remoendo. Aí você vai operar, vou operar.
Mas aquilo mexe tanto com o seu emocional que você não percebe, está no seu inconsciente. Quando você está no gráfico, às vezes você não enxerga, você não faz as leituras adequadas, você deixa de pegar as boas entradas, você pega as entradas ruins. Ah, você viu, nossa, perdi essa entrada, eu deveria ter pegado. Aí dispara um gatilho que você perdeu aquela entrada, aí você vai pegar uma outra entrada que não é tão boa quanto aquela, porque aquela você esperou 20 minutos para ela chegar, e aí ela passou, você perdeu ela, você teria ganhado a operação, aí você vai procurar uma outra entrada às pressas. Aí você pega uma má entrada, às vezes você discutiu com o namorado, com o esposo, com o filho, alguma coisa, está com um problema financeiro, alguma coisa está te contrariando. Isso, gente, influencia de um tanto no gráfico, vocês não têm noção. Então, são vários fatores. É mesmo? Influencia muito. Então, você muito. tem que estar assim, plenamente bem para você trabalhar no gráfico. Professor, sim. O senhor opera sozinho, num lugar só? Eu opero, às vezes eu opero em casa, algumas vezes eu opero no meu trabalho, quando tem uma brechazinha lá, e opero com os alunos, vou operar com vocês. Não, mas, por exemplo, o senhor indica um trader está num lugar reservado para ele, né? Para nada que atrapalhe ele, tire a atenção dele, né? Então, isso aqui que eu estou falando para vocês, eu falo, explico essa situação, né? Se o trader, o meu aluno está lá na casa dele, está tendo um forró, uma festa, ele está tomando as cachaças dele, está fazendo alguma coisa que tira a atenção dele, aí sim, é escolha dele. Mas eu já deixo isso bem claro, que isso influencia. E às vezes, depois que eles perdem dinheiro, realmente deu ruim, eu estava contrariado com a esposa e tal, mas mesmo assim fui operar. Por que não deixou de operar? Porque, assim, o mercado financeiro é muito bom porque gera boas emoções, gente. Quando você faz uma entrada que você ganha, aquilo você comemora, gera uma emoção positiva. Quando você perde, gera uma emoção ruim, negativa. Então, você vive aquela oscilação de emoção. Tanto é que mercado financeiro tem gente que vicia nisso aqui, que não quer ficar longe disso. Então, é uma coisa que a gente também trabalha para ter o cuidado, porque se você identificar que a pessoa não consegue ficar longe do gráfico, não consegue ficar sem o gráfico 1 ou 2 dias, 3 dias, a pessoa já está com um problema de vício de gráfico. Aí, o que eu vou fazer? Vou deletar o gráfico dessa pessoa. Você vai ficar 1 semana sem operar, 1 semana longe do gráfico, para poder quebrar essa dependência. Sim, isso aqui é viciante. Você vai trabalhar essa disciplina com a gente também? Hã? Vai trabalhar essa disciplina com a gente também? Vou trabalhar isso com vocês, vou explicando tudo, isso vai acontecer com vocês. Alguns de vocês vão passar por essas crises. Então, quando acontece, eu vou lá e vou estar dando as orientações, dando as palavras. Gente, vocês não têm noção a quantidade de vídeos que eu já assisti sobre PNL, que é Programação Neurolinguística. Tudo isso para poder lidar com gráfico. Eu já devo ter mais de 5.000 horas de vídeos que eu já assisti na minha vida, depois que eu comecei a estudar mercado financeiro. Nossa! Exatamente. E aí, para a gente resumir e deixar mais fácil para quem está chegando igual vocês. Entendi. Tá certo, professor. Tá certo. Entendeu? Mas vocês, deu assim, só estou dando uma palhazinha para vocês sentir que o negócio funciona muito. Muito, muito mesmo. Questão de projeção de Fibonacci, olha, eu mostrei para vocês 2 estratégias que eu uso. Pullback em regiões de corpo de vela, nos tempos maiores, a estratégia que funciona, e projeção de Fibonacci, que também funciona assustadoramente. Entendeu? Nossa projeção que funcionou tanto na região da 23 quanto no ponto zero da fila. Aqui o gráfico foi lá em cima, ó. Foi aqui, não conseguiu subir, jogou para baixo, deixou aqui esse fundo, ó. Fez esse topo, largou esse fundo. Aqui já vou fazer uma projeção para baixo para ver se ele buscou a região projetada. Aí eu pego, coloco a FIBO na região projetada. Não foi lá embaixo, não buscou, não foi. Lateralizou e parou por aqui. Opa! Não foi. Espera aí. Deixa eu mudar aqui, deixa eu traçar aqui a FIBO de baixo para cima, para ver se ele
cima para baixo, aliás. Vou ver se ele buscou a região da 23. Parece que ele buscou a região da 23. Mas lá no final do dia. Ele buscou mesmo. A região da 23 está aqui, ó. Vou mudar a linha. Aqui, ó. Isso. Cor da linha, vou colocar roxo. Vou tirar aqui você. Pronto. Ah, ele buscou o ponto zero também, ó. Deixa eu ver. Buscou, peraí. Deixa eu ajustar aqui. Ponto zero também. Buscou o ponto zero. Ponto zero também. Ó, na região 23 ele rompeu, ó. Tomaria um loss aqui, ó. Aí no ponto zero bateu, respeitou, tá vendo? Quando eu falei para vocês que de 10 entradas de projeção de 100%, que é buscar o ponto zero, eu tomo loss de uma, é uma realidade. Respeita muito, muito mesmo. Ó, esse aqui eu ativo o euro GBP. Vou pegar aqui o euro JPY. Quando eu digo para vocês que a gente precisa ler as tendências, viu, Matheus? Você está me devendo uma tarefa. Você vai marcar para mim, essa aqui é uma tendência de baixa, aqui uma tendência de alta. Você vai marcar para mim essas regiões, vai fazer um print e mandar para mim. Eu passei, foi 10 para vocês, não foi ou 5? Foi 5 de alta, 5 de baixa e 5 de lateralização. 5 lateralização. Isso. 15, né? Isso. Então, você vai identificar essas regiões para você marca elas e vai me mandar o print. Tá. E lateralização vou te mandar depois. Eu vou ter que identificar quando que vai ser uma vai identificar uma tendência de baixo. Tendência de baixo. Aqui, ó. E uma linha. Ela não precisa ser precisa. Você só tem que identificar que é uma tendência de baixo. É simples, tá vendo? Isso aqui é uma tendência de baixo. Viu que o gráfico andou aqui para baixo? Ó? É. E aqui eu tenho uma tendência de alta. Ó. Ele andou para cima. Você vai identificar essas regiões, fazer o print e mandar para mim. Por que é importante você fazer essa identificação? Vou mostrar para vocês aqui agora. A importância disso. Porque lá na frente a gente vai precisar disso. Então, o gráfico deixou esse fundo aqui para nós. Deixou esse fundo. E deixou esse topo. Beleza? Deixou um fundo e um topo. Esse fundo, esse topo. Então, aqui ele estava descendo, deixou esse topo. Ele andou de lado aqui. Aí, aqui ele rompeu, ó. Aqui houve rompimento. Tá vendo? Então, quando houve rompimento, a gente vai projetar essa região aqui, ó. Vou pegar para cima? É. Você projeta para cima? Isso, ó, tá vendo? Então, deixou esse canal aqui, ó. Aqui tem um canal claro aqui, por conta desse topo e desse fundo. Então, nós temos esse canal aqui, ó. Agora, vamos fazer a projeção de alta. Pegar a FIBO e jogar aqui, ó. Nossa. Eu fico até com raiva quando eu vejo esse negócio desse. E aí, professor, mas deu certinho mesmo. Meu Deus amado. Viu aí? Na 23. Na 23 e no ponto zero. E no ponto zero, deu certinho. Ah, já dava para entrar um gain. Pensa um negócio que é assustador, essas projeções. Louco, hein, bicho? Tô falando para você, com conteúdo desse vale R$1.000. Aí, tá vendo a linha roxa? Provavelmente, que no passado confluencia com o M5. Vamos colocar aqui no M5 para ver se tem corpo de vela de M5. Não, já pegou. Olha lá, ó, tá vendo? Tem aqui. Aqui está um pouquinho mais embaixo, também poderia considerar. Mas na frente já tem também. Tem lá na frente, ó. Então, teve a confluência top demais, ó. Então, tem... Então, essa entrada aqui no ponto zero aqui, ó, é entrada para você encher a mão mesmo. Essa você pode ir de boa. Tá vendo? Aqui tem, tá vendo? Essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha vermelha aqui é a minha banda de Bollinger. O que é isso, professor? Banda de Bollinger? É o indicador. É o indicador que auxilia nas tomadas de decisões. E no caso, está respeitando também? Ele respeita, tá vendo?
Na maioria das vezes, quando toca no indicador, o gráfico ele vai virar. Vai reverter. Vai reverter. Então, aqui, tá Então vendo? tem três confluências. 3 confluências. Ali dá para dar uma entradinha de R$50. Eu entraria com 500, 1.000. O senhor já com a experiência já dava para apoiar milão. Eu, R$50 já tinha coragem. Isso é conforme a banca. Lógico. Eu mais R$50 eu tinha coragem. Entendeu? Então, aqui, ó, a entrada muito boa mesmo. Linda, perfeita. E aí, aqui tem uma quarta confluência, que é o sequencial de velas, tá vendo? Observa que ele fez várias velas verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui seria a 7ª vela. Por quê? Essa é uma confluência relacionada com a probabilística. Ou seja, o gráfico nunca ele vai fazer 20 velas verdes para cima ou 20 velas vermelhas. Ele vai dar um quantitativo de sequencial de velas da mesma cor, depois ele vai trocar de cor. Então, existe uma probabilidade do gráfico fazer isso. Então, quanto maior a quantidade de velas verde, maior é a chance de vir uma vela vermelha. Entendeu? Então, aqui eu tenho a probabilidade de vir uma vela vermelha por causa da quantidade do sequencial de velas verdes. Eu tenho a banda de Bollinger, que é o indicador que está me sugerindo vender. Eu tenho a projeção de Fibonacci, que também me sugere vender. Eu tenho o corpo de vela de M5, que também me sugere vender, que seria uma entrada de pullback. 4 informações que diz, vende nessa região. Só para fazer uma confirmação aqui no meu pensamento. Então, esse ponto aí que acabou de ser utilizado como exemplo, seria um caso de venda, certo? Sim. Porque o toque foi no topo, né? Sim. E quando for caso de fundo, sempre será compra. Sim. Sim. Entendi. Isso. Beleza? Essa projeção aí é muito boa, hein, professor? O senhor tira de um canal que estava acontecendo, depois que acontece um pullback, você joga para cima. Isso. Depois que há o rompimento do canal. Aí essa projeção eu faço ela com fibro, por conta da região da 23, mas eu posso usar a ferramenta de linha. Essa ferramenta aqui, ó. Tá vendo? Aí ele rompeu aqui, ó. Aí eu pego essa ferramenta, que ela me dá a dimensão do canal, coloco após o rompimento e vou e coloco uma outra linha lá na ponta dela. Olha lá. Cria outro canal. Exatamente, cria outro canal. Isso aqui acontece tanto na horizontal quanto na diagonal. Diagonal são nas tendências. Ele duplica os canais. Ele sai de um canal e entra em outro canal. E você já reparou? Já reparou que o gráfico ele anda em canal, né, professor? Anda em canal. Isso é uma coisa que mesmo que ele está em tendência de baixa, ele aqui, anda no canal. A tendência de baixa. Ele rompe, bate aqui, ó. Aí ele vai fazer outro canal, às vezes na mesma dimensão do canal onde ele estava. Exatamente. E aí eu faço também projeção de canal aqui, dimensiono para lá, na hora que ele busca lá, faz a operação. Essa linha de Borden aí, essa tendência de Borden, o senhor vai ensinar para nós mais para frente. Vou. Vocês têm muita coisa para aprender. Rapaz, agora eu estou entendendo porque seu gráfico é cheio de indicadores. E tem que ser. E de linhas, né? Na verdade, os indicadores que eu uso é só essa banda de Bollinger mesmo e a média de 7 períodos, que é essa linha roxa aqui no meio. Aqui. Mas a banda de Bollinger, vou fazer só uma pincelada, é um indicador. O que ele diz para nós? É que, na maioria das vezes, que quando o gráfico toca nele, ele vai mudar a cor da vela. Ó. Então, aqui ele tocou, tá vendo? Tocou aqui, ó. Sim. Aí a próxima vela foi verde. Então, você tocou, comprou. Na maioria das vezes, tá? Vamos para frente, ó. Tocou, comprou, outro gain. Se quiser operar só com isso, dá para operar. Você confia? Calma que eu vou chegar lá. Ó, aqui, tocou, comprou, tomou loss. Tomou loss. Tocou, comprou, tomou loss. Tomou loss, ó, tá vendo? Ó?
Só aqui que ele... Então, não é 100%. Vem mais na frente. Tocou, aí que tem que se vender. Vendeu, tomou loss. Não respeitou. Tocou, comprou, deu gain. Deu gain. Tocou, se tivesse comprado aqui por aqui afora, teria dado um gain sofrido. Aqui ele tocou de novo, comprou, deu gain. Então, a banda de Bollinger, observa que na maioria das vezes ela respeita, correto? Então, eu não uso a banda de... minha tomada de decisão de comprar ou vender não é só porque tocou na região de banda de Bollinger. Você viu aquela análise que nós fizemos agora há pouco? Nós temos aquela operação aqui, ó. Então, aqui eu tenho a banda de Bollinger, é só mais uma informação, olha. Eu estou dizendo que o gráfico ele vai vir uma vela vermelha, porque ele está encostando em mim. Então, além da banda de Bollinger, eu tenho a projeção de Fibonacci, a projeção de canal, melhor dizendo. Eu tenho uma região de pullback no tempo gráfico maior. Então, eu tenho tudo isso. Então, a banda de Bollinger é uma informação a mais. Você tem várias velas verdes que estão chegando no momento de virar vermelho. Exatamente. Então, é por isso que eu tenho a banda de Bollinger, porque é um plus a mais. Somente isso. Agora, vou operar só porque é banda de Bollinger? Não opero, porque eu acabei de mostrar para vocês que ora respeita, dá certo, ora não dá certo. Então, dá mais ou menos um meio a meio. Dá meio, tipo uns 50%. Das vezes que toca, que respeita e que não respeita. Aqui, por exemplo, aqui mesmo, ó, tocou na banda de Bollinger, respeitou. Tocou aqui, vendeu. Ah, não, vendeu não. Se tocou, vendeu. Se tivesse vendido aqui direitinho, daria, porque essa vela finalizou aqui, mas seria um infarto. Tá vendo? Se tocou, vendeu para a próxima vela. Seria um infarto. Sofreria. Aqui também, ó, tocou, vendeu para a próxima vela, você ficava aqui sofrendo também, que ele ficou brigando, quase tomou loss. Então, não é toda hora que funciona. Ó, não funcionou, só nessa aqui que funcionou. Aí veio uma vela vermelha. Viu? Então, se você operar aqui, você perde 3 entradas, perde 2 entradas para ganhar uma. 3-1. Deus o livre. Fica ruim. Acaba com a banca. Exatamente. Ó, ali respeitou. Ó. Passou ali perto, respeitou. Passou perto. Mas aqui não, ó. Aqui já não. Tá vendo o tanto que ele entrou? Algumas vezes, ontem, por exemplo, eu fiz isso. Ontem não, hoje. Quando ele entra muito a banda de Bollinger, eu faço comprar, não vendo. Porque ele vai subir mais, porque ele está com muito gás. Muita força, né? Aí eu, às vezes, faço isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Entrou muito para dentro da banda de Bollinger. Olha o tanto que entrou. Olha, atravessou ela, tá vendo? Atravessou. Quando atravessa, assim, eu compro na próxima vela. Na hora que ele termina essa vela aqui, eu já entro comprado. Tufo. Acreditando que ele vai subir. E legal. Às vezes funciona. Hoje mesmo eu fiz entrada assim. Legal. Beleza, meus amigos? E aí, Matheus? Ó, você vai tentar fazer para mim essa tarefa de identificando as tendências de alta, de baixa, e ver se você consegue identificar a lateralização. Ó. Isso aqui é uma lateralização, ó, tá vendo? Ó? Eu vou olhar aqui também as aulas que eu perdi para ajudar aqui no raciocínio. Exatamente. Você vai enxergar a lateralização conforme o contexto do gráfico. Você olha o passado do gráfico e ele estava em queda, tá vendo? Isso aqui é uma queda. E você olha para frente, isso aqui está em alta. Então, essa região aqui é uma região de lateralização, ó, que ele não subiu e nem desceu, ficou preso aqui. Beleza? Entendi.